Olá, tudo bem com você? Tá aí de novo assistindo vídeo, hein, sobre a Bíblia? Que legal, espero que seja bem edificante para a sua vida, que você aprenda muitas coisas. Bom, a gente está estudando uma nova aventura aqui no Evangelho de Mateus, estudando agora a vida de Jesus. A gente não sabe tudo, nem quer saber, mas a gente quer saber muita coisa sobre Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus que traz vida, salvação, esperança, vida eterna para quem conhece Jesus. Bom, o capítulo 2 de Mateus ele vai falar sobre o nascimento de Jesus e a vinda dos magos. E eu queria destacar aqui que Mateus, ele era judeu, ele era um cobrador de impostos da família de Levi, né? Levi e Mateus, e ele sempre vai dar um destaque para as profecias do Velho Testamento se cumprindo na vida de Jesus, mostrando para o seu próprio povo, ei, esse é o Salvador, esse é o Messias. Duas palavrinhas que eu queria destacar aqui do grego, que pode ajudar na compreensão, que é magos, que vem do grego magos, e Christos. Magos, na nossa cultura a gente associa com feiticeiro, com magia, mas da onde essa palavra sai, ela vem do persa, ela vem do lado babilônico, da Babilônia, e queria dizer uma pessoa sábia, um filósofo, um médico, um cientista, um astrólogo, alguém que lia, que estudava, que pesquisava a natureza e os livros. E provavelmente esses sábios ou magos do Oriente, eles eram da região da Babilônia, da época que os judeus tinham ficado escravos dentro da Babilônia. Quando eles pecaram, Jerusalém foi destruída e eles foram parar na Babilônia. Então os livros sagrados foram parar na Babilônia. Provavelmente esses sábios estudaram os livros e entenderam que Jesus iria nascer. Bom, a outra palavra é Christos. Christos quer dizer Messias, ungido. A palavra Christos é grega e Messias é hebraico. E as duas querem dizer ungido, porque quando se consagrava um sacerdote, se pingava sobre ele um óleo sagrado, e aquele óleo sagrado simbolizava o Espírito Santo sobre ele. Isso acontecia tanto no rei quanto no sacerdote. Mas todos aguardavam um Cristo, um Messias ungido especial, um príncipe, que viria não somente libertar Israel de um reino terrestre, mas que traria vida eterna, um reino do Messias. E esse Messias seria divino, ele seria desde os tempos da eternidade. E então esses magos do Oriente estudaram as profecias que eles tinham na mão. Por exemplo, Números 24 dizia que uma estrela precederia de Jacó. E Daniel 9:25 dizia que desde a saída da ordem da reedificação de Jerusalém, lembra que eles estavam cativos na Babilônia, até o príncipe viriam 7 semanas e 72 semanas de anos. Se você pegar essa conta e calcular 7 semanas mais 62 semanas, vão dar 69 semanas. Depois você para o vídeo e faz a conta. 69 vezes 7, eu fiz a conta aqui no meu caderno, dá 483. 483 anos contados da ordem para reedificar Jerusalém. Essa ordem saiu no ano 457 a.C. Se você somar 483, quer dizer, subtrair 483 menos 457, dá 26. Mas tem o ano 0 que não é contado, portanto dá o ano 27. Quer dizer que desde a ordem para reedificar Jerusalém, lá por Ciro, na Pérsia, até Jesus vir como ungido, quando ele for batizado, isso aconteceria no ano 27. Então, dava para saber mais ou menos a época que o Messias iria nascer, porque a profecia não apontava para o nascimento de Jesus, mas para o início do seu ministério. E provavelmente esses magos conheciam essa profecia e sabiam que era mais ou menos aquela época. E então, quando eles viram no céu a nova estrela, e eles conheciam a profecia, eles falaram, é o sinal do nascimento do príncipe dos judeus. E eles entenderam que naquele príncipe, as profecias de Daniel, elas falavam que não era só para abençoar Israel, ela era para abençoar o mundo todo, porque nesse Messias, nesse príncipe, nessa criança especial, viria salvação para todos. Eles arrumaram seus camelos e partiram para a maior de todas as suas viagens. Que tristeza quando eles chegaram em Jerusalém, que eles imaginavam que todos saberiam, ninguém sabia nada. E eles foram até o rei e perguntaram, olha, nós viemos para adorar o rei, o Messias. E aí Herodes ficou perturbado. Ele pensou, mas quem? O Messias? E isso alvoroçou toda a cidade.
E aí ele convocou os sacerdotes, os escribas, e perguntou para eles: que história é essa de Messias? Aonde que esse Messias vai nascer? E eles falaram: olha, em Belém da Judéia. Porque Miqueias 2 dizia: em Belém Efrata, uma cidade pequena, uma cidade que não é importante, que era também a cidade de Davi. Nela vai nascer aquele que vai reger Israel e que é desde os dias da eternidade. Ou seja, eles estavam falando de um ser divino que já existia antes de nascer nesse mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então Herodes fica perturbado. E ele chama os magos, pergunta exatamente, olha, qual foi o dia que a estrela apareceu, quando vocês vieram e tal. E aí eles falam, e aí ele mente. Ele fala, vão lá, descubram onde esse menino está, e depois falem para mim também poder ir me alegrar. E eles saíram, acharam tudo aquilo estranho e saíram, seguindo a estrela. E a estrela parou, guiou eles até Belém. Olha que interessante. A palavra de Deus tinha dito em Belém. A providência de Deus era a estrela. Levou eles até lá. E eles perceberam no coração deles que eles tinham chegado no lugar certo. 3 coisas, não só essas 3 coisas, mas essas 3 coisas podem guiar a gente na vontade de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Em segundo lugar, as providências, as circunstâncias, as portas que se abrem, as portas que se fecham. E em terceiro lugar, nós sentimos o Espírito Santo conosco. Eles foram guiados pela palavra, as providências levaram eles até Belém. A palavra disse que era em Belém, a palavra disse que era naquela época, a palavra disse que era de Judá e disse que a estrela iria guiá-los. E finalmente eles ficaram muito felizes quando eles chegaram até Belém, porque a estrela guiou até Belém, como a palavra tinha dito, e ali eles entraram na casa e vendo a estrela, no versículo 10, alegraram-se com intenso júbilo. Eles ficaram muito, muito, muito felizes. E eles entraram e viram o menino e eles se ajoelharam na frente de Maria. E a emoção de Maria, sem entender o que estava acontecendo. E eles abriram seus tesouros, como era o costume da época, quando um rei levava presentes a um outro rei, e abriram o seu melhor. O ouro, o incenso e a mirra. Então, aquela estrela que os guiava eram anjos de Deus, guiando na sua missão de apontar para aqueles reis que Jesus tinha nascido. Por alguma razão, isso era muito importante. Você já vai entender o porquê. Eles deram para Cristo o melhor. Assim, nós devemos dar para Cristo o nosso melhor. Adorando a Cristo. Quando nós damos para Cristo o nosso melhor, nós estamos adorando a Cristo. Quando você faz o seu melhor trabalho, quando você faz o seu melhor trabalho na igreja, na classinha das crianças, no louvor, na adoração, na pregação, você está adorando a Cristo. E ali eles dão ouro, o incenso e a mirra. Alguns dizem, né, o rei dos reis, né, o médico dos médicos, né, o incenso, o sacerdote dos sacerdotes, né. Ou simplesmente a gente pode entender que eles deram o melhor. A mirra, o incenso era usado na adoração do santuário e no templo. A mirra era um perfume valiosíssimo e também era usado para curar as enfermidades como remédio, e o ouro dos reis. E ali os próprios magos, eles adoraram, entenderam que a missão deles foi completada, e Deus, por divina advertência, em sonhos, mostrou para eles: não voltem para Herodes, aquela cobra. Ele quer matar o menino. E então eles voltaram por outro caminho à sua terra. Veja que eles não atenderam o que Herodes pediu, porque ele estava sendo guiado pelo Satanás e eles não queriam nada a ver pelo Satanás. Olha, o povo de Deus guiado por Satanás, o povo de Babilônia guiado pelo Espírito. Cuidado, só porque você é uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que nasceu na igreja, porque seu pai ou sua mãe é da igreja, não quer dizer que você está sendo usado pelo Espírito Santo. Talvez tenha momentos que você está sendo usado pelo inimigo. Então cuidado, porque uma pessoa de coração sincero pode ser usada, guiada pelo Espírito Santo, às vezes mais que uma pessoa que está indo na igreja. Ideal é que você vá na igreja e que seja usado pelo Espírito Santo. E então, também, depois que eles partiram, o anjo de Deus aparece para José e guia, que era uma pessoa do povo de Deus agora, que era guiado pelo Espírito Santo, e fala: levanta-se, dispõe-te. Quando você lê na Bíblia, quer dizer levanta-te. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Na mesma hora, de noite, ainda de noite, José toma o menino e sua mãe e parte para o Egito. Sabe o que eu penso? Por que aqueles magos eram importantes? Porque, além dos magos, se você ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e está aí uma dica legal para estudar os Evangelhos, é estudar as mesmas passagens nos
todos os 4 evangelhos, quando elas têm, existe um negócio legal, você vai achar na internet, chama Harmonia dos Evangelhos, que vai encaixando os diversos relatos. Lucas dá outros detalhes que Mateus não dá. Mateus dá detalhes que Lucas não dá. Lucas diz que, além desses magos, os pastores foram visitar Jesus, quando eles levaram Jesus no templo, para que Jesus fosse apresentado ali alguns dias também. E eles não tinham dinheiro, eram trabalhadores pobres, já tinham viajado. Então, com aquele dinheiro, com o ouro que eles tinham recebido, eles fizeram essa viagem para o Egito. E provavelmente esse ouro eles gastaram lá no Egito, provavelmente José deve ter gasto lá também, mas isso foi suficiente para sustentar Jesus, José e Maria por um bom tempo, porque Deus sabia, na sua infinita sabedoria, infinita providência, que eles precisariam disso. E assim eles partem, e eles ficam lá até a morte de Herodes. Então, isso foi alguns anos, e para que se cumprisse a profecia, novamente Mateus relacionando os eventos acontecendo na vida de Cristo com a profecia. Do Egito nasceu, do Egito chamei meu filho. É uma profecia que tinha dizendo, se referindo ao povo de Deus que ficou dentro do Egito 400 anos, lembra que nós estudamos em Gênesis, e ele foi chamado do Egito, e agora se aplicando a Jesus. E Herodes, quando percebeu que os magos tinham enrolado ele e desviado o caminho dele, ele vai e manda matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, todos os bebês de 2 anos para baixo. Satanás tentando matar Jesus Cristo, perseguindo Jesus. Mas Deus é Deus. Deus, ele tem a onisciência, ele tem o poder e ele age, e Jesus não estava lá. E aí, novamente, Mateus, ele diz que se cumpre o que Jeremias tinha dito. Ouviu-se um clamor em Ramá, o pranto, o choro, um grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles não mais existem. Ou seja, todos os bebês foram mortos. Que tristeza, né? A mesma coisa que aconteceu lá no Egito, quando o faraó queria conter o crescimento do povo de Deus e matou todos os bebês jogando no Nilo. Novamente, por inveja, Herodes, por medo de perder o poder, faz a mesma coisa, tentando matar todos. Mas Cristo estava no Egito, não estava em Jerusalém. Que contrassenso, não é? Tipo, o filho de Deus, o herdeiro, o descendente de Davi, não podia ficar na cidade de Davi, porque lá na cidade de Davi, os endiabrados dos judeus o perseguiam. E no Egito, ele encontrou alento, refúgio para ele. Deus tem os seus em todos os povos, em todas as nações, em todas as cidades, em todas as religiões. Apesar de nem todas as religiões serem corretas e serem de acordo com a palavra de Deus, há pessoas sinceras em todas as religiões, em todas as cidades, em todos os lugares. E essas pessoas são usadas pelo Espírito Santo para completar e concluir os propósitos do Senhor aqui nessa terra. E eu espero que você seja uma pessoa dessa. E aí o capítulo 2 termina com uma volta. Depois que Herodes morreu, o anjo de Deus aparece novamente para José e fala, pode voltar para Israel, porque já morreram aqueles que queriam matar a Jesus. Veja, o anjo de Deus deu a ordem, falou, vai. Agora o anjo de Deus dá a ordem e fala, volta. Então Deus, ele comissiona a gente e fala, às vezes, vai para tal lugar, faça tal coisa, volta desse lugar, volta. Então o importante é a gente ser guiado pela providência e pela palavra de Deus. Então eles voltam. E eles voltam para a terra de Israel, só que eles descobrem que Arquelau, que era o filho de Herodes, e não se assuste, vários reis na Bíblia são chamados de Herodes, geralmente os filhos são chamados de Herodes, tem aquele outro Herodes da época da crucifixão de Jesus, e aqui esse outro filho de Herodes chamava-se Arquelau, que provavelmente devia se chamar Herodes também. Herodes é quase que um título, né? E esse Arquelau era o filho, e eles ficaram com medo de voltar para a Judéia, que era a região de Jerusalém, falando, bom, se o pai queria matar Jesus, talvez o filho também. Então eles vão para a região da Galileia. A região da Galileia era uma região mais ao norte da terra de Israel, em volta do mar da Galileia. Havia várias cidades que depois, quando Cristo crescer, ele vai desenvolver seu ministério lá. Era chamado, antigamente, ela era a região da tribo de Zebulon, de Naftali, lá para cima, né? E outras tribos lá do norte. E era por causa do pecado das tribos do norte, ela foi recolonizada
por povos de outras nações, e os judeus de lá foram expulsos, espalhados para as nações. Então ali houve uma mistura de raças, por isso ela é chamada também Galileia dos Gentios, como a gente vai estudar quando for estudar o capítulo 4 de Mateus. E então ali eles vão para a região da Galileia, na cidade de Nazaré, que já era onde José e Maria estavam antes, no meu entender, antes deles irem para Belém. E aqui novamente Mateus invoca aqui os profetas dizendo: e eles foram para Nazaré, cumprindo o que fora dito pelo profeta, e ele será chamado Nazareno. Queridos, a Galileia era um lugar feio, era um lugar pobre, era um lugar de uma cultura maluca, misturada, era um lugar onde havia muita idolatria, havia muitas imagens, ídolos, e era ali que Jesus foi. Nazaré não era uma cidade importante, era uma cidade pequena, proletária, que havia muitos judeus, mas também muitos gentios ali, mas foi nesse lugar que a providência divina escolheu para que o Messias crescesse. No trabalho duro ao lado de José, indo na sinagoga, aprendendo da Bíblia. Talvez, eu imagino que de vez em quando ele deveria ir lá na casa de Zacarias, né, que Isabel, que era a esposa de Zacarias, era prima de Maria. Provavelmente Zacarias deve ter ensinado Jesus algumas coisas sobre a Bíblia, mas foi aos pés de Maria, ouvindo as histórias da Bíblia, foi aos pés de José, ouvindo as histórias da Bíblia, indo na sinagoga, numa educação simples, que Jesus recebeu ali a sua formação de caráter e foi aos poucos entendendo que ele era o Salvador, ele era o Messias. Queridos, quanta história, quanta lição nós temos nesse capítulo 2. Deus cumprindo seus propósitos de salvar você e eu, e ele guiando na providência, levando Jesus, desviando das armadilhas de Satanás, levando Jesus até o cumprimento da missão de sua vida. Assim é na sua, assim é na minha vida. Na providência de Deus, no estudo da palavra de Deus, nas circunstâncias, no mover do Espírito dentro de nós, nós vamos entendendo a missão que Deus tem para nós, vamos recebendo Jesus pela fé e sabendo que ele veio porque nos ama, ele veio para nos salvar. Que Deus te abençoe, que você possa depositar a sua fé nas profecias da palavra, a sua fé na vida desse bebê que nasceu, não num berço de ouro. Talvez se ele nascesse num berço de ouro, como disse um pregador, você e eu não pudéssemos nos identificar com ele, mas ele nasceu numa manjedoura, porque Deus é simples. Deus é simples. Ele nasceu num berço de palhas, como diz a música, que na verdade nem berço era o coxo do animal. Ali, os presentes que ele recebeu foram doados de reis de um outro país, porque Jesus é simples, e há bênção na simplicidade, há bênçãos em Deus ter deixado Jesus nascer na simplicidade, porque assim você e eu e qualquer pessoa dessa terra pode se identificar com esse presente maravilhoso dos céus. Lucas diz que quando Jesus nasceu, uma caravana de anjos cantou no céu, avisando os pastores: paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Os anjos não entenderam a grandiosidade do presente, apenas um pouquinho, que Deus estava dando para você e para mim naquele momento que o bebê Jesus nasceu. Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que você o aceite como seu Senhor, como seu Salvador, e até o próximo vídeo. Tchau!